Olá, pessoal. Boa tarde. Professor Daniel aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nessa aula, especificamente, estarei aí fazendo a devolutiva das questões trabalhadas nas duas últimas aulas. Essas questões aí, elas versam sobre o conteúdo do artigo de opinião, que é uma retomada do conteúdo do segundo bimestre do ano passado, no sentido aí de se tentar ampliar, nivelar, diagnosticar a aprendizagem para corrigir as distorções, né, que as aulas remotas online aí eventualmente possam estar causando, já que nós estamos aí estudando uma modalidade completamente nova em que todos nós estamos nos reinventando, né, e nos esforçando aí para que de fato a aprendizagem possa acontecer, mas é claro, dentro aí do contexto de tudo que está acontecendo aí das aulas remotas, né? Porque não é fácil, sei que não é fácil, mas que possamos aí ter fé em Deus que logo, logo estaremos aí de volta, né? Do contexto presencial de sala de aula. O conteúdo, como falei, é sobre artigo de opinião e o texto aí que vai servir de pano de fundo, né? Para as questões aí. É o artigo de opinião Fácil Assim, de Sami Santos, né? Então, o texto, de forma geral, ele vai trazer como assunto aí a questão do trabalho policial no Brasil, né, no sentido de que o senso comum pensa que a polícia nada faz e quando quer ela faz, né, e ele parte, né, de uma situação e de um acontecimento, de uma ação policial, né, cuja vítima aí foi um colega de trabalho, então eles agiram de forma rápida e resolveram, o que não acontece segundo a população aí, de maneira geral. E aí o policial coloca que há um problema muito maior do que isso, né? A falta de estrutura, né? Todas as condições aí do trabalho policial não colaboram, né? Para a efetividade e para o sucesso aí do trabalho dos policiais no Brasil, para conter a violência que a cada dia é maior aí, por razão de variados fatores. A questão número 1 diz o seguinte, o enunciado. Em um texto de opinião, a tese é a ideia defendida pelo autor. Então, tese é a ideia defendida pelo autor. Como eu já falei em aulas anteriores, essa tese geralmente ela aparece no início do texto, mas pode acontecer de aparecer no final. E algumas vezes pode acontecer de estar ali presente já no próprio título, né? Então, ao ler o texto, evidencia-se o pensamento do autor por meio ali das colocações, dos argumentos, né, da forma como ele trata o tema. Qual a alternativa que resume a tese do autor Sami Santos? A polícia, quando quer, faz? Esse debate volta à tona em razão dos acontecimentos recentes? É hora de avançar. É no mínimo incoerente exigir tanto da polícia brasileira. Ao analisar todas as questões aqui, chegamos à conclusão de que a alternativa correta é a letra D. É, no mínimo, incoerente exigir tanto da polícia brasileira, já que ele coloca todas essas questões, né, de cobrança da população brasileira, né, o argumento de que a polícia, quando quer, faz, ele coloca que é, no mínimo, incoerente exigir tanto da polícia brasileira, dada aí as condições de trabalho inadequadas e insuficientes pelas quais aí eles trabalham, né? A questão número 2, qual é o principal argumento do autor para sustentar sua tese? Então, quer dizer, ele tem a tese, é no mínimo incoerente exigir tanto da polícia brasileira, qual que é aquela afirmação que vai o quê? Endossar, né? Que vai fundamentar esse pensamento dele, essa tese. Letra A, crimes cometidos contra policiais, autoridades, pessoas de representatividade social ou ainda que causam grande comoção policial. B, implementação de medidas que possibilite que tal instituição haja de forma rápida e eficiente. Letra C, é preciso investir na saúde. D, após 12 horas, todos os bandidos sempre são presos. A gente pode observar aí que a letra C e a letra D estão deslocadas, né? Com relação ao que é dito, ao que é apresentado como tese na letra D. O que nos sobra, o que é a alternativa B. Implementação de medidas que possibilite que tal instituição haja de forma rápida e eficiente. Quer dizer, denota-se aqui que falta condição, né, para o policial brasileiro trabalhar e, diante disso, é necessário implementar medidas que possibilitem esse trabalho cada vez mais eficiente da instituição. A questão número 3, no trecho, não é objetivo desta discussão, no entanto, mascarar e tampouco esconder falhas da polícia
que independem da falta de condição de trabalho. Que efeito de sentido provoca a conjunção no entanto aqui nesse texto aqui? Podemos observar que no texto, durante todo o período, né, ele apresenta uma situação, né, e que ele coloca que não é objetivo desta discussão, mas que, no entanto, quer dizer, aí há uma colocação, né, um efeito contrário aí, expressa aí pela conjunção no entanto, mascarar e tão pouco esconder as falhas da polícia que independem da falta de condição de trabalho. Quer dizer, embora se diga tudo isso, né, não podemos o quê? Esconder a falha da polícia, né, que independem, que não tem nada a ver com as condições de trabalho. Quer dizer, a polícia ela pode fazer um bom trabalho mesmo, né, que haja, né, falta de condição de trabalho, embora não fosse, segundo a gente percebe durante todo o texto, não fosse um trabalho, né, eficiente e que pudesse surtir o efeito esperado. Então aqui, alternativa correta, letra A, ela expressa uma relação de contradição, de oposição. Dando continuidade aí, já no próximo roteiro, a questão 4, de acordo com o autor, quais os motivos que causam a violência? A falta de segurança pública, saúde, educação, entretenimento, cultura, cidadania e emprego. O autor não fala isso diretamente, mas ao dizer que o governo precisa investir em segurança pública, saúde, educação, entretenimento, cultura, cidadania, a, há essa informação subentendida, implícita, a letra A, que é justamente a falta de tudo isso que causa a violência no Brasil. Já a questão de número 5, o texto fácil assim, pertence ao gênero artigo de opinião. A finalidade, o objetivo, a função desse gênero é retratar fatos do cotidiano, aqui vai aproximar mais uma crônica, né? A B, descrever aspectos da vida de pessoas conhecidas, nome, idade, profissão, aqui, basicamente vai ser relato, né? Ou biografia. A letra C, defender uma opinião por meio de argumentos que convençam o leitor. Bom, chegamos aqui à alternativa correta, já que o artigo de opinião, a principal finalidade é defender uma opinião por meio de argumentos que convençam o leitor. Relatar os acontecimentos ocorridos durante o dia também, aqui aproxima-se mais de uma crônica ou de um relato, né? Vai depender do texto. Então, pessoal, era isso que eu tinha para esta aula. Espero que vocês tenham acompanhado aí o vídeo, feita a correção, né? Desenvolvida a atividade primeiro e feita a correção. Até breve, então. Espero que vocês tenham um restante de dia aí, né? Bem agradável, né? E que possamos aí estar de volta aí na próxima aula. Até breve.